Este aqui é o Se Meu Inconsciente Falasse, meu videocast. Hoje eu recebo um dos chefes mais respeitados e conhecidos do país. Ele é francês, o que o sotaque não nega, mas já é mais paulistano do que muita gente nascida em São Paulo. É um caso raro de um chefe extremamente reconhecido que não é dono de um restaurante. É quem comanda toda a gastronomia do Unique desde a inauguração do hotel em 2002, a começar pelo Sky, localizado em um dos rooftops mais célebres da cidade. Com vocês, Emmanuel Bassolé. Este videocast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente e CRM no Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida, se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência30 que você acessa por meio desse QR Code que aparece na tela e tenha 30 dias grátis. O que você entende por família? O que é família para você? Bom, quando você me fala da palavra família, eu não vejo a família da publicidade de margarina. Todo mundo feliz, tomando café da manhã. Para mim nunca foi esse retrato. Família, você pegou de repente aqui, direto, a primeira pergunta da nossa entrevista, direto numa, não ia falar numa ferida, mas para mim uma família, eu saí da minha família na França, eu tinha quase 16 anos. Saiu de casa, né? Saí de casa, eu cresci na Bourgogne, nasci na cidade de Auxonne, perto de Dijon. Eu vivi com meus pais e no 17 de agosto de 1977, eu me lembro porque é uma coisa que é gravada, eu saí da casa dos meus pais e nunca mais voltei. Eu saí da minha família por diferentes fatores, diferentes coisas que aconteceram naquela época. Então, para mim, quando se fala família, eu tenho momentos maravilhosos de toda a minha infância, de toda a minha adolescência passada lá. Mas, do outro lado, eu sempre quis... Como você descreveria essa família na qual você nasceu? Uma família... Bom, eu tive um pai, uma mãe sempre presente, gente assim, mas uma vida difícil, um pai muito rígido, que não hesitava a tirar o cinto para poder botar a ordem no galinheiro, para poder... me forçar, talvez não foi um adolescente muito fácil, porque eu fui sempre determinado, sempre com minhas ideias. E talvez meu pai era uma pessoa que queria impor suas ideias e sempre fiz o que eu quis fazer na minha vida. Ele plantava cebolas, é isso? Não, plantador de cebola, ele era agrônomo. Plantador de cebola, ele cuidava dessas coisas. E sempre ouvi meu pai falando que ele foi obrigado pelo pai dele, meu avô, a seguir na profissão. Então ele queria que você, obviamente, seguisse. Automaticamente, quando a gente passou assim, adolescência, 10, 12 anos, eu trabalhando com 9, com 10, com 11, com 12, a plantação de cebola com meu pai, às quinta-feiras, que era a de fogo, sábado, domingo, era muito difícil. E meu pai, para ele, era normal. Mas eu falei, pai, não tem o porquê, eu vi você a vida inteira falando que você foi obrigado a seguir uma coisa que o seu pai te obrigou, eu não vou fazer isso aqui, eu não quero isso. Não quero isso aqui na minha vida, não quero ficar no seu lado, porque o pai brigava muito, a gente brigava, a gente se desentendia. Eu não estava vendo isso aqui uma coisa do futuro possível de trabalhar com meu pai. Então, foi determinado. Meu pai me falou, então, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero ser cozinheiro. De onde veio essa ideia? Essa ideia é porque minha mãe é uma grande cozinheira, de mão cheia. Minha mãe cozinha muito bem. Minha mãe, sempre minha família foi uma família... Essa família que você me perguntou, uma família onde a gente recebia muita gente, sempre tinha... Minha mãe tinha 6 irmãos, meu pai 3. Toda a casa onde se encontrava os familiares, os irmãos e as irmãs, era a casa da minha mãe. A minha mãe cozinhava, meu pai era um grande anfitrião, servia o vinho, a gente bebia, porque da Bourgogne, todas as coisas ali. Minha mãe cozinhava, meu pai um caçador, um pescador, então tinha sempre um fazão, um javali, sempre tinha pomba para poder comer, pato, tinha todas as coisas da horta que a gente tinha. Tinha uma grande horta atrás, um pomar atrás da casa dos meus pais, com maçã, com pé, com todas as frutas que você pode imaginar, amor, cassis, framboesa, enfim. Eu vivi minha infância nesse mundo. E querendo ou não, eu já estava sendo preparado para ser um cara que mexe com alimentação, porque daqui era parte do meu dia a dia. Sim. Não tive que fazer uma formação para poder saber como que se planta, como que se faz. Minha mãe fazia gelé, minha mãe fazia queijo, faz até hoje.
sobremesa, doce, tudo que você pode imaginar. Então eu vivi desde os 4, 5, 6 anos a respirar, a fazer isso aqui, a comer o erfo quando eu chegava da escola, com a gelée que minha mãe tinha preparado, com as frutas que ela tinha colhido, que o meu pai tinha plantada. Então, tudo isso aqui fez parte da minha vida. Independente com todas essas coisas bonitas que eu estive contando da minha família, até os 15 anos e pouco, até os 16, isso aqui foi maravilhoso. Mas, do outro lado, eu não quis ser obrigado a fazer uma coisa que eu não estava afim. E que eu tinha ouvido pelo meu pai falando que ele foi obrigado. Ninguém me obriga a fazer nada. Eu faço o que eu quero fazer. Você enxerga um pouco dessa rigidez do seu pai em você? Sou uma pessoa rígida, sem dúvida. Mas eu não reclamo dessa rigidez. Acho que ela me tornou a pessoa que eu sou hoje. Uma pessoa a fazer, a não desistir das coisas. Acho que tem que ter uma educação. Essa educação é melhor de ter um pai que está mais rígido assim que um pai muito solto. De repente, eu não reclamo. E também eu acho que eu coloquei um pouquinho dessa rigidez dentro da minha família, da educação dos meus dois filhos. Hoje tem filho que tem 35 e 34 anos. E eu acho que foi um pai talvez um pouquinho ausente, mas um pai sempre presente, talvez ausente no dia a dia, tipo aquela família Margarino, todo mundo tomou café na manhã, almoço e janta. Não foi meu caso, pelo caso da minha profissão também. Mas fui um pai sempre presente, muito presente. Quando eu me separei da mãe dos meus filhos, eles tinham 2 anos e meio e 3 anos e meio. Mas mesmo assim, eu passava meus fins de semana, eu sempre cuidei dos meus filhos até hoje. E quando você falou que você decidiu ser cozinheiro ali aos 15, aos 16 anos, você tinha uma referência, você tinha um nome que, cara, eu quero ser igual aquele cara, ou isso foi um pouco mais desse background que você contou da sua mãe? Tinha coisa da minha mãe, sem dúvida, essas coisas sempre comer, bom vivant na França, comer bem, beber bem, essas coisas, esses prazeres da mesa, sempre me abraçaram, sempre me senti muito bem. Porque tinha sempre bom papo, tinha sempre bom papo das conversas, porque, querendo ou não, uma boa bebida, uma boa comida, deixa as pessoas soltas, deixa as pessoas leves. E sempre eu vi todo mundo, meus familiares, todo mundo feliz, o sábado, o domingo, quando as pessoas vinham em casa, vi as pessoas alegres. Então é uma coisa que te liga um pouquinho tudo isso, mas eu acho que a grande coisa é um vizinho de minha mãe, que saiu, na época tinha um navio que se chamava France. O navio France, ele fazia volta no mundo, ele pertencia no governo francês. Eu viajava como se fosse o embaixador da gastronomia francesa no mundo. E esse vizinho trabalhava nesse navio. E a mãe dele contava para minha mãe, o fulano, não me lembro o nome, ele está lá hoje, ele está lá no Atlântico Norte, ele está no Caribe, ele está na Grécia. E puis você sabe o que ele faz, hein? Ele está só lá na cozinha, ele não entra na cozinha, ele só experimenta os pratos lá no navio. Eu estava ouvindo essa amiga da minha mãe, essa vizinha, falei, puxa, mas aqui eu quero um dia ter esse trabalho, eu quero fazer isso, deve ser maravilhoso. E quando ele vinha na cidade, uma cidade de 8 mil habitantes, imagina, quando eu chegava, fulano chegou, ele chegou. Você cresceu no interior da França, interior, né? da França, 7 mil habitantes, Auxonne, a cidade era a capital da cebola. Na minha cidade hoje, depois não tem mais agricultura, não tem mais nada. Mas quando eu era jovem. Esse cara chegava, eu tive a oportunidade de ver ele 2 vezes. Ele chegava lá, ele contou uma vez, ele me apertei a mão, era um molequinho, e ele me contou um pouquinho essa história. Eu falei, eu quero, isso aqui eu quero um dia. Juntar essas coisas que a minha mãe me passava, cozinhar e poder viajar. Poxa, o cara que nunca tinha saído da sua cidade, uma coisa assim. É uma coisa que eu sempre pensei, sonhei, eu consegui alcançar esse desejo. Você fez a volta 2 vezes, mas não foi nesse navio exatamente? Não, foi esse outro. navio foi muita história depois, mas sempre perseverei para poder ser um cozinheiro. E a partir dali que eu falei com meu pai, quando ele perguntou o que você quer ser, eu quero ser cozinheiro. Então, se você quer ser cozinheiro, se você não quer continuar, eu não vou te ajudar. E a partir dali eu falei, se você não me ajuda, eu vou embora. Quando você descobriu que não era só ficar provando lá, como é que foi para você quando você percebeu, bom, o trabalho não é só ficar esperando lá, não entrar na cozinha e ficar só provando? A verdade, esse sonho de viajar, do vizinho, viajando no navio e só provar, para mim era isso aqui, eu achava que era uma coisa assim. Só que na realidade da profissão, ela é outra. Eu como sou uma pessoa que foi muito determinada, e quando eu gosto, eu vou até o fim, eu faço as coisas. Eu estava no meu mundo, eu me encontrei. O trabalho nunca teve com medo do trabalho. O trabalho nunca me assustou. As horas de trabalho nunca me assustaram até hoje. Então, para mim, não foi problema, porque eu estava dentro do meu mundo.
mundo que não era meu, que ninguém tinha me ensinado, que não conheci. E puis não estava vendo na televisão nem nas redes sociais, porque há 50 anos atrás não tinha rede social e nenhum programa de televisão passava aí, donc sobre gastronomia. Então foi uma coisa ali que eu descobri no dia a dia. A sua carreira foi sendo desenvolvida um pouco em paralelo com enfim, o sucesso da Nouvelle Cuisine. Como é que foi testemunhar para você? Você estranhava muito no começo? É o pleno momento que eu comecei, em 77, é o pleno momento da Nouvelle Cuisine. Nouvelle Cuisine, os Bocuse, o Trois Gros, Verger, todos os grandes chefes, Pic, todos os grandes chefes da gastronomia francesa que levaram o nome da gastronomia francesa, fora da França também, essas coisas ali, era completamente cuisine moderna, Nouvelle Cuisine. As pessoas falavam de Nouvelle Cuisine. Minha formação foi essa mesma formação que hoje a geração Ferrand Adrià aprender fazendo espuma, fazendo bolas, esfera. Eu comecei nesse momento, então foi um momento onde teve a transição entre a gastronomia tradicional e essa Nouvelle Cuisine. E foi um momento, acho que o momento mais emblemático da gastronomia, onde que o chefe era chefe revelação, aparecia na televisão, participava das revistas de gastronomia, revistas de moda, enfim, o chefe era celebridade, como foi aqui da década de 2000. Então, são coisas maravilhosas que me despertaram mais ainda, que me deram muito mais adrenalina para poder continuar e perseverar, para poder ser. Você estava no lugar certo, na hora certa. Exatamente, no lugar certo, na hora certa. E dessa turma você trabalhou em Roanne, né? No restaurante. Eu trabalhei no pai do restaurante do pai do Claude, eu trabalhei no La Meloise, eu trabalhei aqui na Bourgogne, na minha cidade, eu trabalhei no Le Nôtre, que é uma pessoa que também que foi sócio do Bocuse, diferentes empreendimentos. Trabalhei em restaurantes 3 estrelas, 2 estrelas Michelin. Eu fiz tudo o que eu podia ter feito da minha vida a respeito dos restaurantes estrelados, dos mais simples aos mais sofisticados. O período que você trabalhou no Exército também, na Alemanha, como é que foi isso? Eu fui obrigado porque o serviço militar na minha época era obrigatório, então você tinha que passar fazer um ano de serviço militar. E, bom, como todos os jovens adolescentes dessa idade, você não está fazendo serviço militar, já que é uma coisa obrigatória, que a gente te obriga a fazer uma coisa que você não gosta, já é difícil. E eu tinha, através de um chefe de cozinha, de um 3 estrelas Michelin, que eu te falei o nome, que é o La Meloise, naquela época, ele era amigo do chefe do l'Élysée, no Palácio do l'Élysée, onde é que o presidente da República mora na França. E ele me falou, Emmanuel, se você tem a possibilidade de fazer seu serviço militar cozinhando no Palácio do l'Élysée, como se eu estava cozinhando no Palácio do Alvorada, em Brasília. Falei, nossa, maravilhoso, eu tenho ali uma conexão, eu posso te levar para lá, eu posso achar uma coisa assim. E nesse momento foi todo esse trabalho que esse chefe fez para mim, me ajudou, eu fui visitar, eu estava tudo preparado para poder fazer, para poder entrar, fazer meu serviço militar. Ali fazia 2 meses, podia participar de 2 meses como formação militar e depois passar os 10 outros meses dentro, cozinhando no Palácio do l'Élysée. E, no momento, havia 1981, eu até adiei meu serviço militar, eu devia fazer 79, 80, com 18 anos, fiz em 81, e teve a mudança política. O governo Valéry Giscard d'Estaing, que era o governo de direita, para o governo de esquerda, que era François Mitterrand, presidente da República naquela época. E o François Mitterrand, quando ele chegou no Palácio do l'Élysée, ele falou, vamos acabar, que ele era da esquerda, vamos acabar com toda essa mordomia, todo esse chefe de cozinha, eu não vou fazer festa todos os dias, eu não vou regar todos os políticos da francesa ou estrangeira, e vou cortar esses gastos. Eu estava pronto para poder entrar no l'Élysée, para poder ser um dos cozinheirinhos, do lado dos grandes chefes, e o carro cortou. E do momento que eles ficaram sabendo que eu estava sendo levado para lá, eu fui castigado. E me mandaram na Alemanha, para poder fazer meu serviço militar. Eu fui mandado porque até 1999, depois da Segunda Guerra Mundial, quando a França ganhou a guerra contra a Alemanha, ocupou a Alemanha. Os canadenses, os franceses e americanos ocuparam a Alemanha. E tinha base francesa em toda a Alemanha. Eu fui escolhido para poder trabalhar numa base, para poder fazer meu serviço militar numa base alemã. E foi uma grande tristeza para mim, mas só quando eu cheguei lá, o general olhou o meu CV, olhou meus antecedentes que eu tinha feito, e graças a Deus eu era um grande gourmand, um grande gourmet. Ele me pediu se eu podia estar lá e trabalhar na casa dele como cozinheiro
particular. Então, eu fazia meu serviço militar, mas ao mesmo tempo eu fazia a comida na casa do general. Sim. Então, para mim, foi uma coisa que eu acabei passando 2 meses como todos os outros, aprender a ser um militar, aprender todas as coisas. E os 10 outros meses eu estava como um cozinheiro lá. Como é que vem a história dos navios, que foi o que te trouxe para o Brasil, né? Teve esse momento. Então, toda minha infância, saí da minha casa, comecei a ser um aprendiz nos restaurantes, eu comecei a trabalhar na Borgonha até justamente ir fazer meu serviço militar na Alemanha. Eu passei toda a minha infância e adolescência na Borgonha, ou na região, trabalhando nesses restaurantes. A partir daí, eu fiz meu serviço militar, fui obrigado, voltei, tinha um sonho meu que era trabalhar na capital francesa, está em Paris. Arrumei um trabalho para poder trabalhar em Paris, lá que eu fui no restaurante do chefe Le Nôtre e outras 2 estrelas no Guia Michelin. Eu percorri esse momento e dentro da minha cabeça eu tinha ainda lembrando daquele vizinho que via ali, que estava degustando a comida, que estava viajando o mundo. E teve a oportunidade de poder encontrei alguém que me deu, naquela época, não me recordo exatamente como foi feito, a possibilidade de poder embarcar num navio. Eu fiz os testes para poder justamente trabalhar, mandei meu CV, fui fazer entrevista em Toulon, que é um porto do Mediterrâneo, na Côte d'Azur. Me encontrei lá nos escritórios das pessoas, fiz uma primeira entrevista em Paris, e de Paris, se eles gostaram, eles me dão fazer um teste lá em Toulon, no sul da França. Eu fiz esse teste e eu passei. E foi uma coisa que eu fiz o teste, só para te dar uma ideia, eu fiz o teste no final do ano, eu sei que em dezembro, eu passei em janeiro, logo depois do ano novo, eles me falaram em janeiro que eu estava aceito e que em março eu teria que estar em Porto Rico, para poder pegar um navio lá. Não foi uma coisa para mim, o cara que nunca saiu, nunca pegou avião, nunca fez nada, e de repente você recebe, você passa uma... Acabei realizando uma parte do meu sonho, porque essa coisa do navio, essas coisas da volta no mundo, essas coisas do cara experimentando, uma coisa, eu estava na minha cabeça, entendeu? Eu estava feliz com tudo que eu tinha feito na França, em Paris, na Borgonha, mas estava faltando a história do navio. E o navio estava aí, presente, e quando eu recebi a carta, eu vou te dizer que eu tive muita dor na barriga, o intestino estava trabalhando, estava muito difícil, porque você nunca saiu de sua casa, você tem que encontrar um navio em Porto Rico. Mas, de repente, esse navio podia ter sido uma roubada, podia ter sido uma coisa. Não conheci ninguém que tinha trabalhado naquele navio, não sabia de nada. Você tinha quantos anos? Eu tinha 23. Aí peguei minha mala, eu saí da França, tinha menos 20 graus. Eu tinha voltado na casa dos meus pais, naquela época, depois, no pago do meu serviço militar, eu voltei na casa dos meus pais. Eu saí da casa da minha mãe no inverno, no mês de março, com menos 20, menos 22. Estava muito frio. Me lembro que eu estava ali. Chegou em Porto Rico para poder pegar o navio, tinha mais 30. Uma loucura, calor. E foi minha primeira em março de 80, mês de março, 83, perdão. 83. Porque você ficou um tempo sem falar com seus pais, é isso? Eu fiquei dos 16, 17, 18 até os 21, até fazer meu serviço militar. Porque todos esses momentos, esses 5, 6 anos que eu passei sozinho, que eu saí da casa dos meus pais, que eu me formei, que eu fiz todas essas coisas, eu trabalhava num restaurante, eu trabalhava no hotel, eu sempre conseguia receber um salário e poder pagar meu aluguel. Alguns hotéis, alguns que eu trabalhava, tinha um quarto para poder me hospedar. Donc, eu nunca fiquei preocupado com isso. Porque quando você faz o seu serviço militar, você não recebe salário. Você está um ano, está ali. Donc, eu fiquei ali, que eu bati na porta dos meus pais, e que eu acabei ficando, a falar a verdade, eu não fiquei, porque eu voltava uma vez cada mês por 4 dias. Esses 4 dias eu passava com meus amigos na Gandaia, ou ia para lá ou para cá, eu só deixava minhas roupas, só tomava um banho na casa dos meus pais e voltava. Mas ali que eu tinha minhas coisas, quando eu fui para o navio, saí da casa dos meus pais com minhas malas, eu voltei aí e depois, mais uma vez, saí e nunca mais voltei. Eu voltei da casa dos meus pais, mas nunca mais voltei para morar. E como é que eles viram a decisão de você enveredar pela gastronomia? Meu pai, então, ele foi sempre uma pessoa muito dura, como eu falei, muito rígido, muito severo. Minha mãe muito doce, eu fui sempre muito perto da minha mãe, mas também minha mãe era uma mãe que falava assim. Meu pai era o cara, o comendador que sentava na cabeceira da mesa.
a mesa está pronta, por favor, vamos sentar, vamos comer, faz isso. Meu pai vinha numa reunião, minha mãe trazia o sapato, trazia a gravata, ele falava, não quero essa gravata, não quero essa camisa azul, quero a camisa branca. Meu pai falava, sim, Roberto, meu pai. Ele fazia tudo para o meu pai. Minha mãe serviu meu pai durante 56 anos de vida. E donc, c'est essa vida que eu teve ali, essa família, que por ter voltado nessa primeira pergunta, essa família que foi adaptada, que eu fui acostumado e que eu falei, não quero ter uma família assim, isso não é minha família. Vivi feliz durante esses primeiros 15 anos, mas não quis ter uma vida assim. Acabei voltando quando eu fiz meu serviço militar, mas já uma conversa vazia, tudo bem, estava ali, mas meu pai, do outro lado, sentado naquela cabeceira daquela mesa, me olhava, sem nunca falou, ele nunca falou, mas ele estava orgulhoso, porque ele viu, ele percebeu. Eu vou falar um palavrão, que eu tinha tido culhão naquela época, o culhão que ele nunca tinha tido naquele momento, e que eu fiz o que eu queria fazer, e talvez eu realizei o sonho do meu pai. Que era não fazer o que o pai dele tinha Sim, feito. primeiro, é meu pai, se você tinha perguntado para o meu pai, Roberto, o que você queria fazer, ele queria ser um cozinheiro. Isso aqui eu descobri com muitos anos de terapia, de análise, entendendo minha família, entendendo meu pai, compreendendo tudo isso, mas eu sofri bastante, mas eu não me arrependo. Eu acabei, não é uma vingança, mas uma coisa assim que eu acabei realizando o sonho. Meu pai sempre, após de tudo isso aqui, meu pai foi o melhor dos pais. Ele foi, se abraçamos, eu amei meu pai tudo até o fim, até que ele morreu alguns anos atrás. Mas tudo isso aqui foi se esquecendo com o tempo, foi passando, porque quando a gente vai envelhecendo também, tanto que ele, a gente amadurece. E aí nessa volta ao mundo, você conheceu a mãe dos seus filhos, que brasileira, e aí por isso que você veio para cá, mas foi um teste, como é que foi esse? Exatamente, eu conheci a Virgínia, que é a mãe dos meus 2 filhos, e conheci no navio. A falar a verdade, a gente se conheceu, ela embarcou no navio, uma brasileira, então quando você veja uma brasileira, aqui porque o Brasil deixa o francês, o europeu com olhos brilhantes, mas há 40 anos atrás, uma brasileira no navio bonitão, todo mundo estava ali olhando, querendo paquerar a brasileira, tudo ali. Falei, porque a gente está o desafio no navio é uma coisa meio ali, era um navio pequenininho, nada a ver com os navios de hoje, com 4.000 passageiros, 2.500. Tinha 600 passageiros, 300 tripulantes. Tinha um tripulante por cada 2 passageiros. Então, era uma coisa, um serviço de primeira classe. 21 nacionalidades dentro desse navio. Diferente entre os mecânico, cantor, cozinheiro, padeiro, gente que trabalhava no serviço desse navio. Eu encontrei essa brasileira, ela tinha entrado, a mãe dos meus filhos fez Beaux-Arts e Sorbonne em Paris durante 2 anos e consegui embarcar no navio. A gente se conhecemos lá no navio e nossa história aconteceu, eu me lembro ali, o dia que eu fiz meus 25 anos, ela embarcou no navio, a gente não conseguiu, o primeiro embarque que ela fez, eu tentei, vários amigos, a gente estava tentando paquerar aquela brasileira para poder ver se era possível antes de sair com ela, mas ela era muito forte. Mas ela estava trabalhando lá também. Estava trabalhando lá, mas ela embarcou lá para poder brincar, como camareira, para poder servir. Ela tinha formado, ela queria fazer uma experiência para poder fazer, ela fazia lá durante 2 anos, 1 ano da vida dela. Sim. E depois que ela embarcou, sou muito bom de data, em 17 de agosto, mesma data que o 17 de agosto que eu saí da casa dos meus pais, ela embarcou em Oslo. Eu falei, desta vez, eu vou paquerar com mais ali, eu quero me aproximar dela. Mais empenho. Mais empenho. E acabamos saindo juntos, e acabamos dando uma volta no mundo, o navio estava saindo de Oslo por dar uma volta no mundo, e acabamos saindo juntos, e nossa história começou lá no navio, e quando ela chegou no Brasil, ela desembarcou, porque de esta volta no mundo, ele passou no Brasil, ela desembarcou no mês de fevereiro, e no mês de novembro, continuei 6 meses, como eu era chefe, eu não podia cancelar meu contrato, continuei mais 6 meses, e depois eu voltei para poder conhecer melhor o Brasil, conhecer melhor falar o português, porque a gente comunicava só em francês, e conhecer melhor ele. A partir dali, nosso plano era morar nos Estados Unidos. A gente queria morar na Califórnia. Meu plano nunca foi morar no Brasil.
Um dia eu queria morar na Califórnia, porque na Califórnia tinha amigos meus da década de 80, o chefe francês era muito requisitado, a gastronomia nos Estados Unidos cresceu, eu estava ali, como na década de 80, de 90 aqui no Brasil, teve esse momento muito forte, onde os chefes franceses eram muito requisitados. Eu falei, é lá que eu quero ir. Eu acabei vindo fazendo escala aqui no Brasil, e quando eu fiz escala para poder encontrar a Virginia, então minha primeira mulher, aqui em São Paulo, eu fui falar com Claude Troisgros, que tinha acabado de abrir um restaurante Rouen. Aqui. Mas primeiro você falou com o pai dele, não foi uma coisa assim? Eu trabalhei com o pai dele na França. Mas não foi ele que falou assim, meu filho está abrindo um restaurante aqui, não é isso? Justamente, o contato do Claude não teve o contato assim, teve o contato através do pai dele. E o pai dele me passou o telefone, e coincidentemente, quando eu conversei com o Claude tinha acabado de abrir uma filial em São Paulo. O Claude está estabelecido no Rio de Janeiro e tinha acabado de abrir um restaurante em São Paulo. O Rouen. O Rouen. E quando eu fui falar com o Claude, o chefe que tinha aberto o restaurante tinha 9 meses ou 10 meses, tinha acabado de pedir demissão. Eu falei, Manuel, o lugar é seu. Eu falei, não, eu vim para conversar com você. Eu vim para saber como está o Brasil, como que sou um chefe, como que eu trabalho. Estou indo para a Califórnia, mas não quero ficar aqui. Não. Eu falei, não, Claude. Eu falei o seguinte, eu estou indo no Rio de Janeiro, você vai me encontrar, me dá uma passagem, você vai me encontrar no Rio, eu vou te mostrar meu restaurante lá no Rio, Enfim, o Claude é um cara que me conquistou, a gente vai lá, Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema. O Claude voava das Adel naquela época, motocross, a gente estava ali, passei uma semana com o Claude nos restaurantes, indo no mercado. Falei, puxa, mas Rio de Janeiro, a praia, tudo bonito, estava tudo lindo, sol, maravilhoso. Jogou pesado ele também. Eu falei, foi esperto, Claude, até hoje. Se ele está ouvindo, ele vai se lembrar. Me conquistou, eu voltei para São Paulo, falei com a minha mulher, falei, tem uma proposta, o Claude está me fazendo uma proposta ali que era irrecusável. E realmente a proposta irrecusável. Hoje eu posso falar, porque não tem mais os valores. Ele me dava 5% do faturamento bruto do restaurante. Me pagava todos meus documentos para poder ficar no Brasil, tinha um apartamento e um carro. Nossa, era... Quando minha mulher naquela época, ela falou, Manuel, mas você tem noção do que o Claude está te falando? Será que é verdade? Era 14 vezes o salário da minha mulher naquela época, ela já é um bom salário. Eu falei, fui pegar minha mochila e ir para a Califórnia para poder achar um trabalho. Já estou aqui trabalhando junto com o Troisgros. Por que não? Aqui no Brasil, por que não tentar? E assim a gente está junto, temos a casa, temos o carro, temos tudo. Fica ali 2 anos, se não dá certo, e vou embora. Eu acabei topando, assumi as cozinhas do restaurante Rouen sem falar uma palavra de português. Aí foi, falava com o cara, cenoura, ia buscar cenoura dentro da geladeira, cortar, puxar, eu fazia tudo com o gestual, mímica, tá ali. Mas o Claude falou, não, vai tranquilo, vai passar, você vai ver. E eu aprendi na raça, inclusive eu passava nas mesas, eu falava, até hoje eu dou brincando, eu falava, nós vai, nós faz, nós come, porque eu estava junto com as pessoas que trabalham na cozinha, com o vocabulário não tem. Sim. Eu falava, nós vai, nós faz, numa boa, achando que eu estava falando um português perfeito. Sim. Nós faz, estava tudo assim. Eu dou risada hoje. Mas, enfim, foi esse momento. Então, eu passei, meu primeiro filho nasceu, e depois o nosso sonho, depois o primeiro, o segundo, e depois o sonho da Califórnia foi se dissipando. Eu assumi, amei o Brasil, tudo isso que eu fazia, mesmo se foi difícil, foi difícil, mas ali depois eu estava colocando, eu já tinha depositado minha âncora aqui, e eu nunca mais tirei ela. Como é que você se enxerga de nacionalidade hoje? Eu sou mais brasileiro. Mesmo se esse sotaque, apesar desse sotaque que eu tenho, eu sonho em português, eu tenho mais facilidade a falar português, meu português sai muito mais rapidamente que o francês. Quando eu estou numa mesa de francês, eu procuro minhas palavras para poder falar. Sem dúvida, eu saí da França com 23 anos de idade, faz quase 40 que eu estou aqui, então não tem jeito, eu sou muito mais brasileiro. Mas tem uma coisa que eu pedi minha nacionalidade brasileira há 25 anos atrás. E no final, eu volto na França, as pessoas da minha família, os familiares, os amigos, poucas pessoas, não me veem mais como um francês. Mesmo sendo francês, porque eu moro faz 40 anos no Brasil.
E mesmo aqui, com minha nacionalidade brasileira, 40 anos no Brasil, nenhum brasileiro me enxerga como um brasileiro, me enxerga como um francês. Pedi minha nacionalidade porque eu queria, não é para poder passar mais rapidamente na alfândega ou no aeroporto, é para poder... A única coisa que você não pode fazer era votar. Eu queria votar no Brasil. Eu queria sempre, para me sentir, falar, eu sou brasileiro. Eu voto no Brasil. Porque ter uma conta bancária, ter um trabalho, ter um comércio, todo mundo pode bancando, fazendo, trabalhando. Mas votar, o direito ao voto, o direito a se expressar, para mim foi uma coisa muito legal. Você quis ter voz também, de certa forma. Poder falar porque eu estava vendo os amigos brasileiros sempre reclamando do Brasil, porque o Brasil é uma merda, o Brasil não sei o quê. Eu sempre falei bem do Brasil, sempre falei bem, sempre. Por que você não gosta que falem mal do Brasil, né? Você não gosto. Por quê? Se você está num país, eu sou estrangeiro, mesmo se eu me considero ali, se você não está falando mal do país que você está, vai embora, cara. Ninguém está te segurando. Se não está feliz com o seu marido, a mulher não está feliz com o homem com a mulher, se separa, não fique. Eu sou muito decisivo nas minhas coisas, eu sou muito, entendeu? Para tudo é assim. Para mim não tem isso. Eu não suporto alguém que vive num país e que reclama do país. Se você não está feliz, volta no seu ou vai no outro. É muito categórico, mas sou assim. Se meu inconsciente falasse, também é oferecimento da Casa Flora, que está completando 55 anos neste ano. Fundada como um armazém de secos e molhados em 1970, a companhia se transformou em uma das maiores importadoras do país. A Casa Flora movimenta mensalmente de 50 a 60 contêineres repletos de vinhos, cervejas, destilados, azeites, massas e molhos, entre outros produtos. Ao todo são cerca de 1.300 itens de marcas que dispensam apresentações como Paganini e Paulaner. Os vinhos correspondem a quase 60% das importações e um dos destaques entre os rótulos de alta gama, este aqui, o pedregoso Pinot Noir da vinícola chilena Tabalí, uma das primeiras no Vale do Limari. 100% Pinot Noir é ideal para tomar sem comer nada em dias de calor ou para acompanhar pratos leves, ligeiramente condimentados. Outro dia provei um vinho do tipo com sashimi de atum e casou super bem. Colheita manual, 2 macerações, uma delas a frio durante 3 dias, fermentação em tanques de aço inoxidável, além de uma temporada de 8 meses em barricas de carvalho francês. Com acidez delicada e um toque de especiarias, o pedregoso Pinot Noir da Tabalí está à venda tanto no site da Casa Flora, quanto na rede de restaurantes e supermercados abastecidos pela importadora. Vamos provar esse Pinot agora, então? Você trouxe esse vinho aqui só para me seduzir ou o que é? Sempre com segundas intenções aqui. Você sabe que o Pinot Noir, como estava falando, a família do Bourguignon, na Borgonha, é a uva da Borgonha. O Pinot Noir é uma uva mais leve, esse aqui ele é chileno, é isso? Chileno. Chileno dos amigos da Casa Flora. Adoro a família Casa Flora, pessoas muito legais. Eu adoro Pinot Noir, um vinho leve, um vinho, para quem não conhece, um vinho tinto leve que combina com tudo. Esse aqui é a uva que eu dividia com meu pai e com os familiares. Vou te falar uma coisa, não sei se você vai acreditar ou não, mas eu comecei a beber com 4 anos de idade. Como é que foi isso? Meu pai, cassis, licor de cassis é de Dijon. Meu pai colocava o dedinho no licor de cassis, no copinho de cassis, e eu fazia assim. Chupava cassis. Eu fiz a mesma coisa com meus filhos, com 4 anos de idade. Porque eu querendo ou não, o cassis tem álcool, não com álcool. Mas ele falava isso aqui, minha mãe falava, Roberto, não dá cassis. Eu falei, não, cassis é um xarope, não é nada do grave. Eu comecei assim, e com 8 anos de idade, 8, 10, 12, meu pai colocava vinho dentro da minha água. E com 12, era água dentro do vinho. E com 14, 15, antes de sair da minha casa, tomava vinho. Sempre tinto. Se meu pai falava vinho, a família, vinho era tinto. Hoje, essa nova tendência é a tendência a tomar vinho branco. Meu pai não gostava de tomar vinho branco, ele falava que ele tinha reumatismo, ele tinha dor nas costas, era por causa do vinho branco. Mas o vinho tinto eu deixava ele tranquilo. Sim. É uma forma de poder beber. Meu avô terminava, esmagava, tinha morango aqui, minha avó falava, Henri, para de beber. Eu falei, mas não estou bebendo. Sim, porque que ele fazia? Sobrava um vinho tinto na taça dele, na hora da sobremesa, ele pegava um prato fundo, colocava os morangos do jardim, esmagava o morango, pegava o vinho tinto, botava dentro do morango e comia isso aqui. Tudo era pretexto para poder tomar vinho. Que, inclusive, uma receita que eu tenho até hoje, uma sopa de fruta vermelha com vinho tinto, Pinot Noir
é licor de cassis, servido com sorvete creme, com uma creme fraiche, um mascarpone, uma coisa assim. Então, são coisas que me resgatam ali. A gente está falando de coisas, só de um Pinot Noir, a gente vai falando da bebida, de tudo. Beber tem tudo a ver, a bebida com a comida. A gente não fala da harmonização. Então, qualquer que cozinha, ele tem que beber. Eu não vejo hoje em dia, eu fico triste quando eu vejo um cozinheiro que trabalha comigo e que não quer experimentar. Eu falo, experimente. Ah, não, chefe, experimente. Se você você não pode até não gostar da coisa. Você provar primeiro. Vamos beber com moderação, senão a gente não termina essa entrevista. Sim. Aprovado? Aprovado. Vai devagar, para mim não falar besteira depois. Mas o vinho não te deixa alegre, o vinho assim... O vinho tinto, ele te deixa mais tranquilo, o vinho branco... Hoje eu estou tomando muito vinho branco. Minha mulher adora vinho branco, ela gosta mais do vinho tinto. Santé. Obrigado pela oportunidade. Já que está um vinho assim, o que para você é uma Pinot Noir, ocasião que você acha mais propícia? Para mim não tem ocasião. Para beber, tudo é bom. Uhum. Tudo eu não tenho. Eu gosto de tudo. Eu tomo vinho branco, vinho tinto, espumante. Mas teve muitas fases na minha vida. Quando eu cheguei no Brasil, meu apelido, a gente saía nas casas noturnas, meu apelido era Gin Tonic. Gin Tonic. Eu vou falar, pô, Gin Tonic. Porque todo mundo aqui, meus amigos saíam nas coisas, tomava whisky. Whisky, copolongo e água. Whisky. Black, red label, coisa assim. Cowboy, coisa ali. A maioria, todos os amigos, 90%. E gin era muito pouco. Agora todo mundo está tomando gin. Mas gin, há 40 anos atrás, ninguém tomava gin. Gin tônica, não falava, eu falei Gin Tonic. E as pessoas, não tinha nem o Schweppes naquela época, que a primeira tinha uma tônica que era mais uma soda. Eu tomava meu Gin Tonic feliz. Os caras falaram, ô, Massolei, Manuel, Manu, depois cada um. Gin Tonic. E virou Gin Tonic ali. E hoje eu sou um grande amador, adoro gin, tomo gin. Mas ainda esse apelido existe ainda? Não, graças a Deus. Graças a Deus não, porque agora virou... Seria uma coisa muito velha, porque hoje todo mundo está tomando gin. Eu sou um grande amador de Dry Martini, Negroni, eu tomava Negroni, porque é moda. Eu tomo Negroni e Dry Martini desde sempre. Adoro, sou um apreciador. As pessoas falam, o cara que toma gin, esse aqui é o último estado do alcoolismo, não sei o que. Aí, não, mas sempre tomei gin, você tem que saber beber. Se você me perguntava, a última bebida, a última taça de bebida que você quer tomar antes de morrer, eu ia falar uma champanhe. Depois você fala vinho tinto. Agora, se você me fala uma bebida, eu falo um vinho branco. Depende dos momentos. Poder responder a sua pergunta, eu tomo de tudo. Eu gosto de tomar. Parece que eu sou um bêbado. Não, eu gosto de beber. Sim. Beber é esse. Só que hoje, talvez eu beba com muito mais, menos quantidade, mais qualidade, porque você chega numa idade, tem 64 anos, você não vai beber, você não aguenta a bebida, como eu já tive um momento que eu passava a noite, eu trabalhava no restaurante, eu tomava meu famoso gin tônica, eu tomava um cognac com carro, voltava na mesa, tomava uma caipirinha, tomava uma taça de vinho com o doutor fulano de temps, passava ali, depois eu saía à noite, eu tomava mais um drink, eu chegava, eu tomava uma cerveja, enfim, eu misturava tudo e eu aguentava tudo. Hoje em dia não posso. Harmonização para um vinho desse, o que você recomenda? Pinot Noir é um vinho que você vai falar, quando a gente fala da harmonização, o queijo tem que ser vinho branco, vinho tinto. O queijo combina muito bem com vinho branco. Para mim, eu vejo esse aqui, eu vejo talvez uma terrine, eu vejo uma coisa, sabe, uma entrada fria para poder sair um pouquinho. Eu não veria um prato rústico, eu vejo bater uma boa carne, um Pinot Noir. No verão, pode ser uma uva que você pode tomar com churrasco, as pessoas falam, você vai tomar com Malbec, com vinho Carmenère, com coisa ali. Mas o vinho, a uva Pinot Noir chilena, ela é mais forte que a da Bourgogne, ela é um pouquinho mais encorpada. Donc, é um vinho que está... Mas um vinho para poder iniciante, todo mundo gosta. Uhum. É um vinho que se toma com facilidade, não precisa de ser esperto, é um vinho leve. Sim. Donc, eu acho que isso ela pode combinar com uma bela salada, um terrine, um pâté, um frango, enfim. Você abre o vinho no momento que você está afim. Se está afim de tomar uma cerveja na beira da piscina, você pode tomar. Mas se está afim de tomar um vinho rosé, você vai tomando. Ou você não vai tomar um vinho encorpado embaixo de 30 graus, de pular da piscina. Você tem coisas que não combinam com a outra. Mas eu acho que a gente tem que ser leve, a gente tem que tomar os que a gente está afim. Você comentou que você considera que você recomeçou aqui no Brasil algumas vezes, né? Eu sou uma pessoa que, apesar de nunca falar mal do Brasil, e se eu nunca vou me ouvir falar mal do Brasil nem dos brasileiros, tem uma coisa, eu recomecei minha vida aqui no Brasil 4 vezes.
recomeçar 4 vezes. Quando eu cheguei em 88, depois em 98, que foi roubado por uma pessoa, 88 que eu paguei uma coisa, não vou entrar nos detalhes. Depois no Ruanda, em 2098, depois em 2002 e depois em 2007. Tomei rombo de minha sócia do Ruanda, que me aproveitou. O Ruanda teve 15 anos de felicidade no restaurante Ruanda, que eu assumi do Claude. Comprei o restaurante, o Claude voltou para a França, foi para os Estados Unidos, e tive 15 anos de infelicidade. Pagando pato por uma sócia que era minha sócia naquela época, que fugiu para os Estados Unidos e me deixou com todas as dívidas, que eu não tinha nenhuma responsabilidade nenhuma de todas elas. E acabei assumindo, pagando pato, 15 anos. Então, para mim, a minha conta bancária no nome da minha mulher naquela época, do meu filho, depois do meu outro filho, depois da minha outra mulher. Então, uma coisa que quando a gente fala Ruanda, uma coisa que me deixa os olhos brilhar, me do outro lado que me deixa os olhos chorar, triste. Os 15 anos de felicidade, eu tive 15 anos de tristeza. Mas vários momentos, todos esses momentos independentes, não estou falando boa. Porque tem gente que podia ter passado nem um quarto disso que eu passei e já teria marcado um fim na vida dela. Para mim, sempre me deu força. Querer pegar e querer sempre buscar mais. É isso que eu estou de uma pessoa tão determinada. Então, assim que eu vou fundo. Eu vou fundo. E, graças a Deus, eu resolvi todos os meus problemas, todos eles em 2000, nós estamos aqui 7 anos atrás, 8 anos atrás. Resolvi tudo, paguei tudo, tudo que eu devia, que eu não devia pagar, para poder me livrar. E a minha vida fez assim, entrou a televisão, entrou tudo, as coisas, eu não podia fazer nada, estava preso com juízo, com tudo, perdi carro, recomecei, tudo, não era nada no meu nome, não podia fazer empréstimo, não podia comprar nada, 15 anos da minha vida. Como se eu estava 15 anos na cadeia, por um crime que eu não tinha cometido. Você vende um carro, você vende seu carro, vendeu o carro comprador, é o cara que comprou o seu carro, está tendo multa, está recebendo multa, está sendo multado, bateu, não sei o quê, eu continuo a pagar. Mas eu vendi o carro, eu tinha vendido o restaurante, eu continuo a pagar. E a lei brasileira, a justiça brasileira é lenta, e tem muitos casos, ainda tem 2 casos, que eu não sou réu, que estou esperando coisa ali, tem um caso que faz 28 anos, e graças a Deus, talvez esse ano eu resolvo. Mas eu tive muitos advogados, muitas coisas assim, às vezes quando eu falo com o advogado, muita tristeza. Mas, a falar a verdade, os que prevalecem, se você me faz essa pergunta, estou muito feliz. Não muito feliz por ter passado por isso, a gente não precisa de apanhar, não precisa de receber tapa na cara para você aprender as coisas, mas alguém que te puxa a orelha, alguém que briga, alguém que fala mais alto, você se toca um pouquinho. Então, para mim foi tudo uma experiência. Mas hoje eu estou curtindo realmente esses últimos anos que eu estou aqui, eu acho que eu estou feliz. Todo chefe hoje, enfim, dá para generalizar, mas assim, é muito comum, o cara vira chefe, ele quer ter o restaurante dele, ele quer ter o seu dono de um negócio, né? Como é que é para você não ser o dono do restaurante que você comanda? Mas meu sonho era ser um cozinheiro, um aprendiz de cozinha, um cozinheiro, um cozinheiro dentro no navio, um cozinheiro ter o meu restaurante. Eu conquistei tudo o que eu quis conquistar na minha vida. Eu sonhei ter o meu restaurante. Teve meu restaurante no Brasil, 15 anos de felicidade. 25 anos de hotel. Vou fazer 25 anos de 1º de outubro aqui trabalhando. O hotel vai fazer 23, mas eu tenho 25 anos da empresa porque eu participei desde a construção do hotel. Desde a concepção, do conceito, do Sky, de tudo. É um problema para você não ser dono do... Não, justamente, eu decidi. O Juan, quando eu vendi o Juan, eu vi atravessar a rua, vi para cá. Eu falei, não, eu quero. Eu tinha 30, 40 anos, eu falei, quero mudar. Porque, como eu te falo, se eu não gosto de uma coisa, eu paro e eu vou para outra. Nada me impede de fazer nada. Eu faço tudo o que eu quero. Quando eu faço tudo o que eu quero, não é? Ninguém me impede de fazer. Então, eu estou ali, falei, não, eu vou. Desafio novo. Trabalhar no hotel, sair do restaurante, um restaurante ali, para poder assumir um hotel. Um restaurante Sky, ninguém sabia a marca, porque a marca Sky não existia. O Hotel Unique não existia, ninguém sabia o que era. Eu falei, não, com a família, eu falei com o Jonas, que é o dono do hotel. Eu falei, desafio, aceito, eu vou junto com você e a gente faz. Então, para mim, todo mundo falou, ih, Bassoleio, vai se foder. Falei, vai perder tudo, ele vai estar ali,
eu falei, não, eu vou, porque achava que eu saí de um restaurante francês, fazendo alta gastronomia, entrar num hotel, como o restaurante Sky, fazendo comida japonesa, cuidando de comida japonesa, comida brasileira, comida italiana, fazendo tudo, fazendo evento, fazendo... Mas teve um conflito, assim, de, agora eu não vou fazer mais menu de degustação? Sim, sem dúvida. Primeira coisa, atravessar a rua, falei, acabou, eu não quero mais nada. Sim. O Juan existiu, mas eu não quero mais fazer o que existia lá. Eu quero mudar. Quero mudar, a crise dos 40 anos, eu quero mudar, quero ter outra vida, eu quero ter outras coisas. E eu mudei totalmente. Assumi o restaurante, porque eu ia fazer um restaurante que não seja um restaurante de hotel, como os restaurantes dos hotéis comuns, tem que ter um restaurante francês, um restaurante italiano, um restaurante gastronômico, vamos dizer, e mais um restaurante de café da manhã. Eu falei, vamos fazer uma loucura, vamos fazer um restaurante, um único restaurante para o hotel inteiro. Enfim, tanto como o Sky nasceu, o único restaurante que faz café da manhã, almoço, jantar, o bar, está tudo aqui, entendeu? Quantas refeições por dia? Porque... Chegamos a fazer, quando eu estava no fogão aqui no Juan, nos primeiros anos, 900 pessoas por noite, sexta-feira e sábado, 700, 800. O maior número de pessoas que entraram das 7 da noite às 3 da manhã, 1.080, numa noite. Porque aqui foi um sucesso muito rápido, né? Muito. Não, todo mundo falou que eu ia me ferrar, quando eu travessei e vim para cá, e todo mundo falou, esse hotel não vai dar certo. Era muito novo, conceito muito novo, uma gastronomia com tudo tão variada como o Sky, DJ tocando, ninguém tinha um DJ tocando, coisa assim. Estou falando disso aqui há 23 anos atrás. O cara falou, tira no pé. Tira no pé, piscina vermelha, todo mundo comendo lá, tomando contra, festa, sucesso. Mas a média, para poder responder a sua pergunta, a mesa ali era uma média de 600, 700 pessoas por dia. 22 mil, 24 mil pessoas por mês, de média no Sky. Profissionalmente falando, você diria que você está satisfeito? Independente de tudo, apesar de todas as coisas que eu passei, sempre fui satisfeito. Porque eu escolhi uma profissão que eu sempre amei, que eu continuo a amar, uma profissão que me levou a fazer tudo o que eu quis fazer, visitar o mundo inteiro, e eu transitei ao decorrer desse, eu comecei em 77 até agora, vai fazer 50, quase 47 anos, é isso? Comecei em 77 na gastronomia, nós estamos aí, vai fazer 50 anos. 47 anos de profissão, e eu trabalhei em todo o segmento que a gastronomia pode te levar. Restaurante estrelado, como a gente falou do Michelin no início da conversa. Bistrô em Paris, o bistrô na Bourgogne. Supermercado. Casa noturna, que teve casa noturna também aqui no Brasil, que abriu o Azul com uma casa noturna que funciona até hoje. Supermercado, casa noturna, navio, companhia aérea, assinava o cardápio da primeira classe executiva da Varig. Sim. 98, 99, 2000, para te dar uma ideia. Então, hotel, livro, porque gastronomia é livro, tem pessoas que só editam livro, editei 3 livros, mais eu participei de mais 20. Eventos, casamento. E hoje, o que tem hoje? A profissão do cozinheiro, ela te leva para quê? Para a televisão. Sim. E há 6 anos atrás, a televisão me chamou com 55 anos de idade. Falei, pô, também esse segmento eu nunca participei. E me chamaram para poder fazer um programa de televisão. E a partir dali, a televisão, depois que eu comecei com o meu programa Um Dia de Chef, na Food Network. Depois ali começou que está na Discovery Roman Health agora, hoje em dia que está passando. Depois a Record me chamou para o Top Chef. Enfim, o que mais hoje? Onde é que está a gastronomia? Um lugar que eu não tenho? Não. Essa profissão que eu escolhi, eu continuo a gostar, está com um grande tesão para poder fazer, deixar as pessoas felizes, porque é isso que me deixa feliz, é poder deixar o cliente feliz. E eu ter transitado ao decorrer desses quase 50 anos em todos os caminhos que a gastronomia pode levar uma pessoa. Você já pensou em fazer outra coisa da vida? Não, mas ao decorrer da minha vida profissional teve um momento. Talvez a minha mulher fale que eu sou um arquiteto frustrado. Eu adoro decorar, adoro participar das coisas, as coisas assim. Eu gostaria de tinha muitos amigos quando eu cheguei no Brasil, muitos amigos publicitários. Eu podia ter trabalhado numa agência de publicidade, porque eu sou muito ligeiro, muito desperto. Gosto um mercado que teria me gostado, só que eu não teve essa formação nem nada ali. Mas talvez, se fosse para poder escolher alguns anos atrás, talvez são 2 segmentos profissionais que teria me agradado muito. E qual que é o seu maior medo profissional? Fazer uma coisa, porque como eu faço com prazer e fazer com
Muita vontade de repente decepcionar o cliente da festa de aniversário, de decepcionar a família do noivo, da noiva, por ter ali, mas nunca aconteceu, graças a Deus, porque eu me empolgo tanto, sou tanto assim ativo e tão coisa ali que não tem, eu não vejo, porque eu já passei com tanta porrada também, cara. O que mais te deixa feliz, pessoal? Trabalhando com gastronomia, ver meus clientes felizes, mas hoje a felicidade ela não é só... Bom, os clientes felizes, esse aqui, ó, porque você trabalha, o trabalho para poder levar a felicidade na mesa, para deixar as pessoas contentes e satisfeitas. A outra coisa que me deixa feliz é hoje conseguir, não só profissionalmente, mas a fazer tudo isso que eu faço. Talvez poucas pessoas sabem, eu sou uma pessoa que cuida muito da minha saúde. Eu passei 4 perrengues de saúde muito difíceis. Você malha todo dia, não é isso? Todos os dias. A primeira coisa que eu faço de manhã, eu pedalo ou caminho 1 hora, religiosamente. Depois eu tomo meu banho gelado, vou trabalhar. E todas as tardes eu tenho 1 hora e meia para mim. Tenho um personal, segunda, quarta e sexta, para poder fazer ginástica, exercício, porque também eu preciso fazer. Todas as terça-feira eu faço um pilates e todas as quinta-feira é minha analista. E tudo sábado e domingo eu vou no parque. Enfim, sábado e domingo eu caminho. Quando eu caminho é 15 km, 18 km, sem média. Quando eu estou ali no parque, eu vou. Eu moro aqui no lado do parque. No lado essa do, rotina de saúde é 30 anos, né? 30 anos. Aconteceu perrengue na minha vida, coisa assim. Eu começo a me cuidar, mas para mim, essa aqui é a minha felicidade. Eu estou feliz. Se o dia que não vou caminhar, que não vou pedalar, que eu começo, é um dia que não vou começar da mesma maneira. E me deixa feliz porque a cada vez que eu passei esse perrengue de saúde, fui hospitalizado por Covid, quase foi entubado, mas não foi entubado, quase bati as botas, não foi entubado, porque o cara me falou, porque eu sou uma pessoa que faz exercício. Eu teve um problema, teve uma bactéria pulmonar, foi hospitalizada mais 18 dias, 1 ano atrás. Uma bactéria? Bactéria que eu peguei no quarto condicionado, a gente estava ali e quase morri. E os médicos me falaram, se eu não tinha tido a situação, a forma física que eu tenho, eu teria morrido. Eu tive a mesma bactéria que o Diniz morreu. Então, é uma coisa quase no mesmo momento. Então, eu estou falando para quem está ouvindo, que está aqui, hoje que me deixa feliz é poder fazer minha ginástica, cuidar do meu corpo, ter uma saúde boa, apesar de ter passado todas essas coisas, mas eu venci todas elas. Venci minhas 4 paradas financeira do Brasil, que eu quebrei e voltei, e minhas 4 coisas da saúde que eu passei. E as 4 vezes eu fui internado por causa dos pulmões. Eu sei para a radiografia do meu pulmão hoje, a gente não vê nada. Muito louco. Sim. Meu pneumologista falou para mim, não, eu fumo cigarro de vez em quando, fumo só à noite, não fumo durante o dia. Já parei, já fumei, já voltei, mas a saúde é imprescindível para mim. Esse aqui me deixa feliz. E sucesso para você, o que é? Sucesso? Justamente, eu consegui talvez ter isso que eu tenho hoje, a poder fazer isso que eu quero fazer, num lugar que eu amo, que é o hotel, um lugar que eu construí, que eu estou aqui, que o próprio dono que está morando na Suíça confia em mim, em nós, a pessoa que está ali, o Wellington, uma pessoa que trabalha comigo há mais de 25 anos, começou aqui no hotel, ele é diretor-geral. Diretor-geral hoje. Somos 3 ou 4 pessoas aqui que estão mandando no hotel, comandando, dirigindo. Somos os olhos dele. Por essa pessoa que está morando fora, ele confia na gente, isso aqui me deixa feliz de ver os meus filhos felizes também. Eu moro em Paris faz 15 anos, outro está aqui em São Paulo. Hoje feliz de estar com as pessoas, poucas pessoas, muito menos que antigamente. Antigamente eu queria abraçar, eu queria passar, ver todo mundo. Mas hoje não é quantidade, é qualidade. A mesma coisa quando tu bebe um bom vinho. Quando tu bebe um vinho, não toma uma garrafa e toma uma taça de um bom vinho. Menos é mais. Menos é mais. Então, tudo isso aqui me deixa feliz. Me deixa feliz que o hotel continue com sucesso depois de 23 anos. E puis essa liberdade. Eu quero continuar a ter essa saúde para poder continuar e ficar para trabalhar mais uns 15, 20 anos. Depois, senão, você corta essa coisa, esse momento do que estou falando, que eu quero trabalhar até os 80, senão eu vou perder meu casamento. E agora uma pergunta do Resposta, que é um dos apoiadores desse videocast. Quais são os principais fatores que faz um cliente retornar num restaurante quando ele teve um problema de atendimento? Atendimento. Um bom atendimento, uma boa recepção,
e depois uma boa comida, você tem que se dedicar, mas é um tripé, não adianta você ir num lugar... bom, o brasileiro, as pessoas aqui são muito atentas. Quando eu falo brasileiro, uma coisa ali mais que o europeu, o francês. O francês, ele quer um bom serviço, uma boa comida, ele quer uma boa comida e um bom serviço. Se o lugar está mais ou menos, ele não se atenta. O brasileiro, não. Ele quer ter uma boa comida, um bom serviço e um lugar gostoso, um lugar agradável. O francês, ele pode ir em qualquer lugar, a mesa meio bamba, e num lugar que não está decorado, se a comida está boa, o serviço está bom, ele vai e ele volta. O brasileiro talvez não tanto. Então, esse tripé, ele é importante, ter um lugar, acho que ter um atendimento e tentar surpreender novamente esse cliente. Acontece, um erro pode acontecer, numa mesa são tanta gente que a gente pode atender, já tivemos oportunidade e conquista o cliente, oferece novamente uma outra experiência para ele. É isso, o que você vai fazer do outro? Não tem muito que sair do coisa. O cara vem para jantar, não gostou, ele não gostou para quê? Porque aconteceu, teve um problema com a manobrista, teve um problema com o serviço, teve um problema com a comida. Pode acontecer, são tanta gente que a gente atende, pode acontecer um erro na hora do serviço, uma taça que vai derrubar, um prato que está mais salgado, um menos salgado, uma coisa ali. São coisas que acontecem, mas eu acho que esse aqui, voltar e puis a gente volta, oferece. Puis se realmente ele não quer, se ele não aceita, mas tudo bem, ele não volta.